E aí, galera, belezinha com vocês? Começando mais um Arte Pode Mais. E hoje eu tô aqui à frente, aqui, ó, que elas fugiram pra fazer a apresentação. Acho que é medo do nosso convidado aqui, Ariel Mochi. Gente. Não, gente, é brincadeira. Aqui, ó, Ariel Mochi, gente. O grande tá com a gente aqui hoje. Sim, gente. Ele que é produtor, ator e diretor, pra você que não conhece. Sim, gente. Então, muito obrigada por estar aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o convite. É muito bom sempre conversar com as pessoas, né? Sim, principalmente conversa de artes, né? O nosso foco principal é a arte. No entanto que arte pode mais, arte pode tudo, né? Sim. Então, a gente acredita muito nessa questão da arte pode mudar a pessoa, né? Hoje em dia é um pouco difícil, acredito também, mas ela é transformadora sim, eu acredito muito nisso, e até para quem não é da arte, a arte é transformadora. Sim. E Ariel, ter você aqui hoje é um significado muito grande pra gente, porque a gente sabe que você tem um grande histórico, né, na sua carreira, tanto de ator, produtor, diretor, cinema, TV, enfim... Teatro, todas essas façanhas aí, né? Então, pra gente é muito importante ter você aqui. E a gente já quer saber de cara, assim, como você caiu nesse meio? Ou, tipo, nesse meio artístico, de fato? Com quantos anos você começou? Como que foi? Assistindo alguma coisa? Como que é? Legal. Olha, cara, faz muitos anos. Eu comecei em 1972. Vocês não tinham nascido. Acho que muita gente que está nos escutando não tinha nascido nessa época. Em 1972, eu estudava ainda na escola, tal. Acho que não me lembro se era colegial, se era ginásio, naquela época. Chamava-se assim. E eu recebi de uma amiga minha da classe um convite para vir à noite na escola, porque tinha um grupo de teatro. E eu, na escola, sempre participava das atividades lúdicas, né, de teatrinho da escola, as festividades de final de ano que tinha, e eu sempre representava, sempre estava agitando, e aí ela falou, por que você não vem participar do nosso grupo de teatro à noite? Eu falei, nem sabia que existia. Aí fui, e foi aí que eu comecei com um teatro amador, e aí eu descobri que se estudava isso. E aí eu fui fazer um curso que existia na época, justamente do Eugênio Kuznet. O Eugênio Kuznet era um grande diretor, um grande professor, um grande autor. Ele era russo e tinha estudado com Stanislavski. E ele morava no Brasil. Stanislavski, vocês sabem, foi o grande... pensador, né, o grande criador de toda a questão do ator, né, de como o ator funciona, de como o ator trabalha, de como o ator se constrói. E o Kuznet, Eugênio Kuznet, que estava no Brasil, estava dando um curso, ele estava no Brasil, aquela questão depois de guerra, os europeus fugiram muitos para a América do Sul, tal, vieram buscar trabalho por aqui. E um deles era o Eugênio Kuznet, além de outros grandes nomes dessa época também, o Ziembinski e outras pessoas. Mas eu fiz o curso do Kuznet e foi aí que eu comecei. Fui fazer outros cursos com outros professores, outras pessoas, tudo indicação, né? As pessoas vão me indicando, e naquela época não existia uma escola de teatro. O Macunaíma, por exemplo, que é uma escola onde eu dou aula hoje, já dei aula no Célia Helena, já dei aula no Macunaíma, quer dizer, dou aula hoje no Macunaíma há muitos anos já, desde 94. Pois bem, o Macunaíma foi inaugurado em 72, justamente essa época que eu estava estudando com o Kuznet. E eu só fui conhecer o Macunaíma mesmo, assim, pelos trabalhos do Macunaíma que os alunos apresentavam, algum tempo depois, assim. Mas nunca estudei lá, nunca fui convidado para dar aula lá muitos anos depois, já em 94, como eu falei, e estou lá até hoje. É isso. A minha vida começou com o Kuznet.
E depois eu entrando para trabalhar, foi uma situação, vou contar, vai. Vai, conta. Eu entrei na faculdade, eu terminei meu colegial lá em 75, por 76, eu não me lembro, e entrei na faculdade de arquitetura. Acho que ator queria tinha que entrar na faculdade porque os pais cobravam. Meu pai queria o diploma, era arquitetura, era a coisa que a arte que todo mundo que mexia com arte ia buscar. Eu fui estudar arquitetura. E num processo da faculdade, eu ganhei uma bolsa para fazer um curso em Jerusalém, em Israel. E a minha avó chegou para mim e falou assim, gostaria muito que você fosse para Jerusalém. Eu falei, então, tem esse curso da faculdade e tal, você não quer financiar para mim? Aí ela falou assim que ia me dar de presente, e foi o que aconteceu. Quando eu voltei para o Brasil, depois de alguns meses, eu voltei para o Brasil, eu encontro uma amiga da minha irmã caminhando na rua, a Doris, jamais me esqueço disso. E ela me cumprimentou, tal, falou, oi, você não estava fora do Brasil? Tal. Eu falei, mas foi rápido, voltei, vou retornar um outro momento. Ela falou assim, aí eu perguntei para ela assim, escuta, Doris, eu estou procurando um emprego, um trabalho, você não tem um trabalho? Ela falou assim, olha, eu sou... ela era... que cuidava, né? Ela cuidava do... Esqueci o nome da profissão, olha que louco. Que cuidava do teatro... Administradora. Ela era administradora do Teatro Taíbe, que fica no Bom Retiro, hoje em dia está fechado, abandonado e tal. E aí ela falou assim, olha, lá como administradora eu estou precisando de um bilheteiro, uma bilheteira, porque a minha bilheteira está doente. E eu preciso substituí-la e vai estrear uma peça lá, que estão ensaiando. Aí eu fui para lá para ser bilheteiro, comecei a trabalhar como bilheteiro enquanto a bilheteira real estava doente e tal, ela ficou doente um tempinho, uma senhora, e eu ficava assistindo o ensaio, e fiz amizade com todos os atores, né? E os atores eram Raul Cortez, Renato Borg, Abrão Far, Cat Fraser. Nossa, era um elenco enorme e só gente famosa. Naquela época ainda não tão famosos de nome e tal, mas já pessoas que eu conhecia de nome, assim. E a mulher voltou, a bilheteira voltou para ocupar o lugar dela e eu ia embora, claro. Vou ficar ocupando o lugar de uma senhorinha. Aí, a administradora do teatro e mais a Regina Malheiros, que era a administradora da companhia que estava montando a peça, chegaram para mim e falaram assim, você não quer trabalhar com a gente? Como eu era um jovenzinho, garoto esperto, falava vários idiomas, aquelas coisas, todo mundo ficou muito impressionado comigo e me adotaram. E eu comecei a trabalhar com essa turma, fazendo uma peça, Os Pequenos Burgueses, do Máximo Gorki, que é um clássico do teatro russo. E foi aí que eu comecei a minha carreira. Daí eu fui começar a fazer teatro com outras pessoas e aprendi tudo com a Regina Malheiros, essa mulher que me convidou, maravilhosa. Tudo sobre teatro, né? Administração de teatro, porque ela era administradora da companhia. Então ela me ensinou a ser administrador de teatro, a ver a produção, de como se produzia uma peça, tal. Eu ajudava ela. E eu acabei, inclusive, assumindo um personagem nos Pequenos Burgueses, porque um dos atores ficou doente uma noite, aí eu sabia o papel dele, eu entrei para fazer, jovem, começando minha carreira. E foi assim, a minha vida começou no palco, no teatro, aprendendo. E eu posso dizer que eu aprendi fazendo, né? Olhando como as pessoas faziam, observando. O Ítalo Rossi, que foi um ator que substituiu o Raul Cortez na época, eu ajudava ele a decorar o texto, que era um texto enorme que ele tinha para a peça, tal, e eu aprendi com ele como decorar o texto, eu ficava observando como ele decorava o texto dele. Foi assim que eu comecei a minha carreira e nunca mais parei, né? E de ator eu comecei a dirigir, comecei a dar aula, comecei a escrever. Então hoje eu faço... É uma das coisas que eu falo para os meus alunos, muitos alunos que eu já tive
tanto no Célia Helena como lá no Macunaíma. Não fique só como ator. Você, hoje em dia, você não tem mais como viver só como ator. Você precisa aprender tudo dentro da sua área para poder exercer tudo dentro da sua área. Então, você gosta de escrever? Escreva. Você gosta de dirigir? Vá aprender a dirigir. Você gosta de atuar? Atue também. Você gosta de fazer figurino? Vá fazer figurino, vá fazer visagismo do espetáculo, cenário. A arquitetura, para mim, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, foi justamente querendo buscar a cenografia de teatro, né? O palco do teatro, o espaço cênico, a acústica do teatro. Depois eu fui estudar ópera, fui estudar música e estudei em Roma, na Academia de Roma. Eu fui estudar espaço cênico para ópera, direção ópera. E foi assim na minha vida, né? Aprendendo aos poucos e atuando, fazendo muito teatro. Aí depois veio o cinema e hoje estou com a televisão já há alguns anos. E a televisão ocupa muito o teu tempo, principalmente quando você deixa de ser ator de televisão e passa a dirigir televisão ou a atuar atrás das câmeras, né? Fazendo outras atividades. O teu tempo fica preso, você vira um móveis e utensílios da televisão. Aí o teatro, já há algum tempo, eu tenho deixado de lado um pouco como ator, não como diretor, porque nesse tempo todo que eu estou com a TV eu dirigi bastante. E é isso, agora me chamaram para fazer uma peça, eu estou fazendo, nos momentos que dá, é bastante... né? Eu acho que na profissão da arte, hoje em dia, ou você se multiplica, ou você abre os horizontes para exercer as várias funções que a arte possa lhe dar, senão você vira um frustrado, porque não tem trabalho para todo mundo ao mesmo tempo, e a sobrevivência também é difícil. Totalmente diferente de há 50 anos atrás. Eu acho que já fez 50, 40 e tantos anos atrás, quando eu comecei. Mas sabe, Ariel, é muito importante. Falo demais, né? Não, é bom, a gente fica aqui assim, ó. Escutando. Mas sabe que é muito importante porque, de fato, o ator ele tem que ser múltiplo, né? Porque, principalmente quando a gente é autoprodutor do nosso próprio projeto amador, digamos assim. Então a gente tem que saber um pouco de figurino, um pouco de maquiagem, um pouco de tudo, né? De cenografia. Mas isso, pra mim, no caso que eu também trabalho com teatro, mas também trabalho com outras coisas fora desse universo, isso me ajuda tanto a ter uma atenção tão grande para outras coisas, para os outros trabalhos, porque no teatro a gente tem que estar no palco, mas a gente está atento em tudo, né? Tipo, na luz e tudo, na fala, na marcação, e se acontecer alguma coisa, você já está ligado para o que está acontecendo, que não é só o nosso erro, às vezes o erro de outro, que pode acontecer. E isso, quando eu trago para a vida normal, sem ser do teatro, eu vejo isso muito... evidente quando a gente tem uma mente muito aberta para meu campo de visão, entendeu? Então eu tô aqui, eu tô vendo que ele já tá mexendo ali, aqui passando. Então a gente fica meio que atento. Eu acho que isso ajuda muito também na vida pessoal de outros ramos de trabalho. Mas o ator, de fato, quando ele se reinventa e é múltiplo, é mais fácil, eu acredito, do que a gente não ter que ficar dependendo de outros, entendeu? Principalmente pro trabalho amador, penso eu. Não, eu acho que é por aí mesmo. A arte, ela não é uma coisa parada em que você aproveita pedaços dela, né? Eu acho que a arte, ela é muito maior, e você precisa aproveitar todos os cantos dela. Ela é formada, é como eu sempre uso esse exemplo, que nem é tão inteligente assim, mas é como pixel de fotografia. Né? A fotografia é formada por pixels, pequenos pontinhos, para quem não sabe o que é. A televisão é formada por pixels, vários pontinhos que formam as imagens. Se faltar um pontinho, você vai ver que a tua televisão fica faltando um pedacinho da imagem. E esses pixels, né? Esses pixels, não sei como é o plural disso, mas
eles são como a nossa arte. A nossa arte é feita desses pedacinhos de coisa. Se você tem esses pedacinhos completos, você tem uma arte bem feita. Você tem uma arte de qualidade, você tem um trabalho bem acabado e de qualidade. Às vezes fica faltando uns pontinhos, uns pixels, umas coisinhas assim. Não é um trabalho de qualidade, é um trabalho que está faltando alguma coisa. E eu acho que é isso, é ter a visão, é ter a observação. O ator é muito importante para o ator, e principalmente para o diretor, para quem dirige, a observação, observar o outro. Sim. No diretor, a observação do outro, uma das coisas mais importantes. No ator, a observação de si próprio e do outro é muito importante, o tempo todo. Eu não tinha muito noção disso. Tipo, pra mim era uma coisa que o ator tinha que saber atuar e pronto, ele tinha que saber da vida pro personagem. Só que aí quando eu me aprofundei, e principalmente depois que eu entrei no Macu, que começou o sistema mesmo de ator, eu vi o quão importante era você ter essa visão de 360, você saber o que tá acontecendo aqui, lá, você prestar atenção, e principalmente esse lance de o ator ser mais, ter mais coisas. Porque lá foi que eu entendi que o ator precisa saber atuar, precisa saber ter a voz preparada, por isso que a gente tem aula de voz, a gente tem aula de corpo, porque o ator precisa ter o corpo, tem aula de maquiagem. Então, tipo, foi ali que a minha ficha caiu e falou assim, não, gente, um ator tem mesmo que fazer 1001 coisas. Tem que saber, porque ele tem que estar pronto e reciclado. Ele tem que fazer mais estudos todo dia que passa, porque a arte muda, o teatro muda. Num primeiro instante, né? As pessoas acham que atuar é decorar um texto, ir para frente de uma câmera ou para frente de umas pessoas e repetir, papagaiar o que está escrito naquele texto, ou aquele texto que você decorou. E, na verdade, não é assim, porque se você vai fazer a peça, vou pegar uma peça que todo mundo conhece, todo mundo pelo menos já ouviu falar, Romeu e Julieta. Se você vai fazer o Romeu, eu posso fazer o Romeu. Mas no teatro do lado, ele também pode fazer o Romeu. E nem por isso os dois Romeus serão iguais. Por quê? Porque ele é uma pessoa e ele vai compor o Romeu de uma forma, mesmo que o texto que a gente fale seja o mesmo, não adianta, é diferente. Você não fala bom dia da mesma forma que teu irmão gêmeo. Você não fala bom dia da mesma forma que é teu pai ou que a sua mãe. Teu bom dia é diferente. O teu jeito de falar é diferente. Todo mundo tem uma voz única. Não existem duas vozes iguais. Ah, mas não é verdade, Ariel. Ligam lá para casa, eu atendo o telefone e falam, oi, Roberto, tudo bem? Não, aqui não é o Roberto, aqui é o filho dele. Ah, é que a voz é parecida. É parecida, nunca igual. Então, se uma pessoa possui uma voz única, que ninguém tem igual, significa que a atuação dele para aquele personagem, para aquele trabalho, é único. Porque a minha expressividade é diferente. Ah, mas e os caras que imitam o Silvio Santos ou o Roberto Carlos? Eles imitam porque eles aprendem uma coisa chamada a tonalidade do Roberto Carlos, a tonalidade do Silvio Santos. Eles pegam o timbre da voz de um, da voz do outro e copiam. Mas se você colocar os dois juntos, o Roberto Carlos e o imitador do lado, um do outro, e pedir para os dois falarem, o Roberto fala e o outro imitador imita a voz do Roberto, você vai ver que é diferente. Completamente diferente. É parecida. Nossa, né? Nossa, Hoje eu tô atacado. Ô, Ariel, aproveitando, a questão de construção da personagem que você fala. Teve algum personagem que você já se aprofundou tanto que foi difícil de sair dele? Porque muita gente fala que tem problema, tipo, de sair do personagem, que focou tanto no personagem que às vezes não consegue sair, tipo, da realidade do personagem. Sei. Eu não acredito nisso. Acho que tudo isso é uma bobagem, uma balela. Me desculpem, eu não acredito nisso. Não existe, fazer um personagem não é baixar o santo e incorporar, né? Não é uma coisa de incorporação. Não tem nada midiático nisso. Não. Simples, não. Eu não acredito nisso, né?
nem vi nunca ninguém chegar em mim e falar assim, eu sou Medeia, eu estou com uma Medeia. Vai te catar, vai tomar um chá que passa. Não acredito nisso. Desculpem, mas não acredito. E um personagem que te marcou? Então, teve uma vez que chegaram e falaram, dentro do Macunaíma, inclusive, nós tínhamos umas reuniões de professores, temos, né? Umas reuniões de professores, e numa dessas reuniões, já há muitos anos isso, a coordenação da escola chegou e falou assim, olha, semana que vem, tragam as suas fotos, o que você tiver de material das peças que você fez, ou dos teus trabalhos, que você mais tem carinho, se sobressaiu e tal. E aí todo mundo chegou com 1, 2, 3, 4 fotos. Um trouxe um programa de teatro, outro trouxe não sei o quê. E eu cheguei com uma mala. Com tudo que eu tinha da minha carreira naquela mala. Eu sou um decano lá no Macunaíma, né? Eu e mais um ou outro professor somos os mais velhos, mais antigos. E aí eu cheguei com uma mala. Aí a coordenação chegou para mim e falou assim, não, Ariel, só uma peça, 1 ou 2 que você fez que mais te chamou, né, que te tocou. Eu falei assim, gente, são todos meus filhos. Todos são meus filhos, eu criei todos, eu fiz todos. Se eu trouxesse essa daqui, o outro ia chorar. Se eu trouxesse o outro ia chorar. Não, eu não consegui escolher. Eu trouxe tudo. Se quiserem ver, está aqui. Se acharem que é muito cansativo e deve ser mesmo, é isso, a mala. É a mala. Cheia de fotos, cheia de recortes, coisa assim. Eu não consigo chegar e falar aquela peça eu gostei mais, ou aquele outro personagem eu gostei mais. Eu fiz uma peça, eu não sei exatamente quantas peças eu fiz, eu nunca contei, de teatro, né? Estou falando de teatro. E como ator, não como diretor. Mas como ator, eu acho que eu já fiz umas 110, 115 peças, eu não me lembro. Mas eu me lembro de uma peça que eu fiz, que foi um fracasso, mas foi uma peça de fracasso mesmo, assim. Eu adorava fazer ela. Quando eu me lembro de fazer a peça, como a gente fazia a peça, eu adorava fazer. Era divertidíssimo fazer. Então, era fracasso para o público não queria ver aquilo, a crítica falou mal, tal. Mas eu particularmente adorava fazer. Então não dá para chegar e falar assim, essa peça eu não coloco entre as minhas queridas ou não. Eu gostava de fazer. Aquele personagem era encantador, eu me divertia ir para o teatro fazer, no palco, e eu me sentia liberto, né, de fazer ele. E assim outras. Teve espetáculos que fizeram muito sucesso de público, assim. Eu venho de uma época, né, que o teatro tinha público, muito público. Nós reclamávamos também que o público faltava. Mas eu me lembro de espetáculos que eu fiz que eram casas lotadas todas as noites, né? Uma das últimas peças assim que eu fiz, depois eu fui para a televisão direto, dirigi televisão, foi o Toque Toque, que era uma peça sobre transtornos. Era uma peça muito engraçada, e lotava toda noite, era uma delícia fazer ela. E teve outras, o Drácula, Camas Redondas, Casais Quadrados, Com a Pulga Atrás da Orelha, foi um espetáculo que, nossa, eu acho que a gente ficou 1 ano em cartaz todas as noites, era de quarta a domingo, porque teve essa época, né? Hoje em dia as pessoas falam assim, eu estou em cartaz, Ariel, vem me assistir. Eu vou. Que dias você faz? Só de sexta. Mas você só faz na sexta, à meia-noite. Não dá para eu ir ver na sexta-feira, à meia-noite.
Não, mas a gente pode fazer às 9 também, algumas vezes. Ou seja, eu não entendo. É a mesma coisa que o quitandeiro da minha rua, né? Eu chegar lá na quitanda do cara e falar assim, ô, seu Alberto, amanhã o senhor vai ter uva? Eu quero comer uva. Sim, mas amanhã eu não vou abrir. Como? Amanhã é quarta-feira, mas eu não abro, eu só abro de segunda e terça. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo eu fecho. Mas como é que o senhor vive desse jeito? Não dá para viver desse jeito. O ator vive desse jeito atualmente. Como? Eu queria entender muito isso. Mas eu acho que um dos grandes problemas para a gente, principalmente para o pessoal que é independente, é o valor do aluguel do teatro. Porque se você aluga de segunda a quarta é mais barato, se você aluga das 10 à meia-noite é mais barato, entendeu? Então eu acho que é isso que é o problema. Mas eu acho que sempre foi assim. Sempre foi assim. Nossa, é muito difícil. Mas eu acredito no produto. Sim. Sabe? Eu acho que se você tem um bom produto, que é a tua obra, que é a tua peça, você tem que colocar, experimentar esse produto. Acreditar no seu produto. Exatamente. E uma das piores coisas que sempre foi para o teatro, que eu acho, que eu gostaria até de colocar aqui para todos pensarem um pouco, é a grande coisa de como eu divulgo o meu espetáculo. Como eu faço para... Quantas pessoas são em São Paulo? 20 milhões? Não, acho que 15 milhões. Alguma coisa assim, entre 15 e 20. Vamos supor que sejam 15 milhões na cidade de São Paulo, a grande São Paulo, né? Sem contar a grande São Paulo, que é Santo André, Osasco, essas outras cidades paralelas nas cercanias. Vamos supor que sejam 15 milhões de pessoas. Eu fico sempre pensando assim, como eu faço para que informar 15 milhões de pessoas de que eu estou na rua X, no Teatro Y, no horário de quarta a domingo ou de sexta a sábado e domingo. Como fazer que essas pessoas fiquem sabendo para que elas venham me assistir? Eu acho que é o grande drama de nós que trabalhamos com teatro. Como divulgar a nossa arte? Porque é o seguinte, se eu vou na porta do metrô distribuir panfletos sobre a minha peça, se 1 milhão de pessoas pegarem esse panfleto, desse 1 milhão de pessoas, 2 irão. Sim. 2 irão. Então, de 15 milhões, se de 1 milhão vão 2, de 15 milhões irão... Não sei fazer conta. Irão 30. Obrigado. É isso? Acho que sim. Acho que sim. Vamos supor que seja. 30 pessoas irão. Mais? Não importa. Não é entrevista sobre matemática, na verdade. Mas 30 pessoas irão. E o resto do mês? E os outros? Ou 30 pessoas distribuídas no mês? E o mês seguinte? Você está entendendo? Como fazer com que as pessoas de São Paulo saibam que você está naquela rua, naquele dia, naquele horário, em cartaz com uma obra artística? É muito caro você divulgar. Hoje em dia existe a internet, né? Você joga no Instagram, você joga nesses outros portais que tem e tal, ficou mais fácil. Mas e antes que não existia a internet? Como é que era o raciocínio da gente, era o pensamento da gente. Como divulgar? Como fazer com que as pessoas soubessem? E iam. De uma certa forma iam. Hoje em dia, eu acho que a internet vem ajudar isso, a divulgar. Elucubrações do Ariel. Mas eu acho que hoje em dia tem menos procura para a área de arte do que antigamente. É uma visão que eu tenho. Eu não vejo muita gente interessada em ir num teatro assistir alguma peça. Eu vejo gente mais interessada em ir num cinema do que num teatro. Olha, eu vou discordar de você. Por quê? Eu acho que as pessoas... Eu acho que não aumentou de muitos anos, né? Não aumentou o número do público nos teatros. Eu acho que continuou mesmo. As pessoas que iam há 20 anos atrás no teatro, elas continuam indo hoje.
as pessoas que iam há 30 anos atrás no teatro, elas continuam indo hoje. Eu não acho que tenha aumentado o número. Mas uma coisa, um mistério aconteceu. Tem uma coisa nova aí que aconteceu, que é o teatro musical. Né? Sim. O teatro musical atraiu um público que antes não ia ao teatro mesmo. Sim. Isso é verdade. E as casas estão lotadas. Esses teatros musicais estão lotados. Eles têm uma funcionalidade artística e que existe um público que se interessa por ele. Esse mesmo público não se interessa ou não tem a mesma frequência para o teatro dramático, para a comédia, para outros tipos, outras formas de teatro. Mas pro teatro musical, eles buscam. Eles buscam porque muitos desses musicais vêm da Broadway, vêm dos Estados Unidos, vêm da Inglaterra, são traduzidos para cá. E as músicas, eu não gosto dessas traduções, mas tem coisas muito bem feitas e tem coisas que eu não gosto mesmo. Mas eu acho que esse teatro, né, essa forma musical do teatro, que já é antiga, que não é uma coisa que surgiu agora, não é uma novidade. Eu fiz muito musical lá atrás, né? Mas eu acho que esse teatro tem um público, né, que vai, que gosta, que é fã, que vira fã de carteirinha, que fica apaixonado pelas atrizes, pelos atores e pelas músicas, sai cantando as músicas. E isso é interessante. Mas o teatro dramático, o teatro de comédia, as outras formas de teatro, elas não ganharam público, não, mas eu acho que tem uma estabilidade. É igual, é um público igual. E dentro disso eu sinto que depois da pandemia, né, que agora a gente vive com essa coisa. Antes era antes de Cristo e depois de Cristo. Agora é antes da pandemia e depois da pandemia. Então, depois da pandemia eu sinto que o teatro agora, né, estão lotados, estão cheios, estão se procurando. Eu lastimo que algumas peças, né, elas estão vivendo do público que são os amigos. Os parentes, os amigos que vêm assistir. O grande público não vai assistir, porque talvez elas... Bom, o que eu sinto um pouco, né, é que existe um trabalho dentro do teatro muito umbilical. O que eu quero dizer? Alguns grupos estão fazendo teatro para si próprios, falando com seu umbigo, onde a obra é hermética, não sai do palco. Que seria o teatro de pesquisa ou não? Você acha? Não sei, eu não vi um nome. Eu chamo de teatro umbilical, onde as pessoas, o elenco todo conversa entre si ali em cima do palco e está pouco se lixando se o público está gostando, se não está gostando, se interessa, se não interessa. E aí, quem vai assistir são os amigos. E amigo chega e fala, maravilhoso. Nossa, você estava maravilhoso. E às vezes nem estava tão maravilhoso assim, né? E é isso, eu acho que existe de tudo hoje. Eu acho que está bastante eclético o teatro hoje. Tá mesmo. Tá mudando os tempos. E para você, tem algum gênero de teatro que você se identifica mais? Ou para você, qualquer gênero você vai trabalhar? Olha, não, eu sou um comediante mesmo, né? Eu fiz muita comédia. Eu sou um comediante. E os comediantes sabem fazer drama, né? Um ator de comédia, um ator comediante, ele sabe fazer uma peça dramática muito bem feita. O inverso não funciona. O drama não sabe O fazer ator comédia. dramático, ele pena um pouco para fazer a comédia, o timing da comédia. Ele não entende o timing da comédia. Eu gosto de tudo. Eu gosto de estar no palco, quando eu posso estar no palco atualmente, né? Tem várias peças que eu estou lendo agora, que eu tenho reunido algumas pessoas em casa para fazer leitura e de pretensamente talvez montar. Eu estou fazendo um espetáculo agora que já esteve
em cartaz uma vez por semana, mas esteve, que era o Sindelar no gabinete do Dr. Freud. Eu fazendo o Freud, um outro menino fazendo o Sindelar, que é uma história muito legal. Eu não vou contar agora, não. Mas eu vou fazer agora, né? Esse espetáculo já saiu, né? Nós não estamos mais em cartaz, mas nós vamos fazer num evento que vai ter agora aqui em São Paulo, que tem todo ano. Satirianas. As Satirianas, Aí se você não me falasse, eu não ia saber o nome. As Satirianas, que acontece. Muito bom. Será dia 14, segundo o que você me falou, o meu espetáculo. Eu acho que sim, pelo que eu vi, eu acho que é dia 14. Dia 14, algum horário à tarde. Muito legal. Bom, eu queria saber um pouquinho sobre o seu livro. Que são sobre as técnicas de voz e de interpretação vocal. Conta mais pra gente sobre esse livro. Olha, eu sou professor de 4 matérias, né? Eu dou aula de História do Teatro, Teatro Brasileiro e Teatro Universal. Eu dou aula de interpretação, eu dou aula de voz e dicção e dou aula de interpretação para TV, para câmera, na verdade. Durante todos esses anos no meu processo de aula de voz, eu fui escrevendo um livro que eu senti que fazia falta no mercado, porque existem livros sobre a voz do ator, a voz disso, a voz daquilo e tal, mas que são escritos, na sua grande maioria, por fonoaudiólogos, né? E os fonoaudiólogos, que são profissionais da questão vocal, das dislalias vocais, dos defeitos da fala, né? Eles escrevem os livros e tem pessoas maravilhosas escrevendo, mas é muito técnico, é muito distante para a leitura de uma pessoa que conhece pouco, né? Que está querendo só informações sobre. Então eu estou escrevendo um livro já há muito tempo, há muitos anos, que tem uma linguagem acessível e exercícios acessíveis para alunos, para atores, para professores, para pessoas que trabalham com a voz. Só que esse livro, o que acontece com esse livro? Esse livro está enorme. E todas as editoras, e eu também acho, me pedem para reduzir. Que o livro tem que ser menor, porque custa caro editar o livro e também ele custaria caro na livraria. E temos que reduzir e tal. Eu preciso sentar e reduzir. E eu não tenho tempo para isso, né? Eu preciso, acho que, contratar alguém que trabalhe comigo, ou, né, que tenha uma certa sacação para eu ajudar e falar, vai tirando isso, tira isso, põe isso, deixa isso. É isso que eu preciso fazer. Algum momento aí vai acontecer. Por enquanto está difícil. Uma curiosidade que eu tenho. Para você, você fez a produção do elenco das novelas do SBT, e algumas você participou com alguns personagens. Como que é essa de estar preparando o elenco, mas ao mesmo tempo estar estudando para fazer o personagem que vai ser apresentado? Tá. A minha história com o SBT, atrás das câmeras, né, ela veio depois de eu estar na frente das câmeras do SBT. Eu fiz muitas novelas para o SBT. Fiz novela para Globo, fiz novela para Record, mas há muitos anos eu faço muitas novelas como ator para o SBT. É em São Paulo, é perto, sabe? É perto, não tem que ir para o Rio de Janeiro, tal. E trabalhei muito no SBT com novela. Quando eu terminei as 2 últimas novelas que eu fiz no SBT, que foi Vende-se um Véu de Noiva e Revelação, se eu não me engano, as 2 escritas pela Iris Abravanel, inclusive no Vende-se um Véu de Noiva, ela me deu um presente, porque no Revelação ela escreveu um papel para mim. Foi maravilhoso. E no Revelação ela me deu um presente onde eu fazia um personagem maravilhoso também. Bom, quando terminou a novela, eu estava no olho da rua, né, desempregado, como todos os atores que terminam uma novela estão desempregados.
Uns já vão fazer um filme, outros vão fazer uma peça. Tal. E quando toca o telefone em casa, sei lá, uma semana depois, terminada, e é a assessoria da Iris e do próprio SBT falando assim, olha, a Iris estava querendo conversar contigo e o Del Rangel, que era o diretor-geral naquela época, querem falar com você. E eu fui. Eu fui para o SBT achando que eles queriam que eu fizesse a próxima novela seguida. Seriam 3 novelas seguidas como ator. Eu falei, nossa, muita coisa. Cheguei, sentei para conversar com a Iris Abravanel, que é a esposa do Silvio Santos, e com o Del Rangel. E aí a Iris chegou para mim e falou assim, Ariel, eu estou querendo... eu vou contar para você, mas eu estou querendo refazer uma novela, adaptar essa novela para o Brasil, porque ela teve muito sucesso. Ela, se não me engano, ela era mexicana ou cubana, que foi o Carrossel. Mexicana, né? Mexicana. Que era o Carrossel. Eu quero refazer o Carrossel. Aí eu fiquei escutando e falei assim, que legal. Muito bom. Aí eu fiquei pensando assim, aonde eu entrava nessa história? Aí só fiquei quieto, escutando ela e o Del Rangel, tal, o queridão Del Rangel, que já subiu. E aí foi a hora que eu cheguei para a Iris Abravanel e para o Del e falei assim, tá, mas eu vou fazer algum personagem, é isso? Aí ela falou assim, não, Ariel, eu queria, você pode até fazer um personagem, mas eu queria que você organizasse os atores, crianças, para fazer a novela. Por quê? Na cabeça dela, tinha-se que formar um elenco de crianças. E era verdade, porque não existia. Não existia no Brasil um elenco de crianças que interpretassem, soubessem o que é personagem, soubessem o que é ação, soubessem o que é emoção, soubessem o que é um monte de coisa que todo ator adulto sabe. E que se aprende nas escolas. Mas crianças, e naquela época o Carrossel tinha crianças de 8 a 10, 11 anos, se eu não me engano. Eu já não me lembro. Mas tinha a Larissa Manoela, que estava começando, era a primeira novela que ela ia fazer. A Maisinha, que o Silvio Santos falou que quero que a Maísa faça. Ou seja, e eu aí cheguei para a Iris e falei assim, Iris, olha, eu trabalho com jovens, eu trabalho com atores adultos. De criança não entendo nada. Aí ela insistiu comigo, foi super engraçado, porque ela insistiu comigo falando assim, não, que eu ia me dar muito bem com as crianças. Então eu falei assim, olha, vou fazer o seguinte, eu vou selecionar, vamos fazer a seleção das crianças. E aí depois eu vejo o que vai acontecer. Vocês podem estar pensando, como que não existiam crianças que interpretassem? Existia na televisão uma criança, 2, que participava de uma cena dizendo, mamãe, eu estou com sono, mamãe, papai chegou, ou no comercial de televisão, mas que conhecesse o que é uma obra dramática, que conhecesse o que é uma continuidade de emoção, decorasse 20 cenas por dia. Não tinha. E aí eu comecei a fazer a seleção, sei lá, acho que tiveram 1000 crianças querendo fazer teste. Nossa. E fizemos os testes com 1000 crianças, dessas eu tirei 50. E aí eu, a Iris, o Del, eu me lembro muito bem isso, sentamos para ver essas 50 crianças, vídeos, né, que tínhamos feito, imagens, para selecionar 20. E foi o que aconteceu. E aí a Iris chegou para mim e falou assim, bom, já selecionamos, agora você vai trabalhar elas, você vai ensinar elas. Aí eu falei, ó, Iris, eu não sei fazer isso. Não, sabe sim, vai fazer. E fiz. Cara, foi uma surpresa para mim, porque eu não sabia, eu comecei a construir uma habilidade de trabalhar com essas crianças. Porque eu não tinha eu juro, eu não tinha eu nunca tinha dado aula para criancinha de 8, 9, 10 anos. Né? Inclusive, a primeira coisa que você descobre
é que elas não gostam que você chegue e fale assim, olha o copinho de água para você. Eles ficam te olhando e falando assim, quem é esse idiota? Quem é esse débil mental que está falando comigo tudo no diminutivo? E aí eu comecei a tratar eles como se fossem adultos. Eu dava bronca como adulto, eu cobrava eles como adulto, eu mostrava para eles a questão da ética profissional, eu mostrava para eles o comprometimento com a profissão. E foi assim que aconteceu a novela, que foi o maior sucesso do SBT. Eu lembro. E aí com o sucesso do Carrossel, graças a Deus, aí eles me fizeram fazer Chiquititas, Carinha de Anjo, Cúmplices de um Resgate, Poliana, Poliana Moça, e agora a infância do Romeu e Julieta. E logo mais teremos uma novidade. Não posso falar. Em primeira mão. Mas não posso falar nada. Mas já dá para saber. Já dá para saber, a gente já vai caçar lá nos. Não dá para saber, porque tá 7 chaves essa história. Mas já sabe que tem alguma coisa, pelo menos. Já começando a fazer os testes. Tá vendo? Mas já vai soltar spoiler já mais. E eu não sei quando entra no ar esse podcast, né? É isso. Mas tudo vai ser feito com maior abertura cristal. Todo mundo vai ficar sabendo, todo mundo não tem essa coisa de esconder nada. O que eu estou escondendo é hoje. Não escondendo. Escondendo o nome da novela, as coisas. Mas, já falou que é novela, pronto. Novela. Se ele falar mais, ele vai soltar. Quando vocês vão soltar esse podcast, já sabe? Não sei, daqui 2 semanas. 2 semanas? Já pode soltar. É rápido esse processo? Tipo, Infância de Romeu e Julieta começou há pouco tempo, se eu não estou enganada. Não, o Romeu e Julieta começamos a gravar em novembro do ano passado. Vai fazer 1 ano. E ela vai seguir sendo gravada até abril, vamos dizer. Abril, maio. 1 ano e pouquinho. Mas antes de terminar o Romeu e Julieta, a gente já começa a produzir a pré-produção da próxima novela. E nessa pré-produção, a escolha dos atores, a preparação dos atores, porque a gente começa a gravar junto com o término da Romeu e Julieta. Sim, entendi. Porque já dá uma liga, né? Já tem que entrar no ar a outra. Sim. E entrando no ar a outra, já tem que ter capítulos gravados, algumas coisas. E o Ariel, que dica que você dá para quem quer ingressar nesse meio ou para quem já está na carreira e quer, de repente, conquistar um papel na televisão, entendeu? Olha, eu diria o seguinte, que é uma profissão fascinante. Fascinante porque ela te permite uma abertura de olhar, uma abertura de conhecimento muito grande. Mas ela não serve para quem acha que quer fazer sucesso. Ela não é um sucesso, ela não é uma verdade. Antes de eu estar aqui, sentado, conversando com vocês, ninguém sabia. Você não sabia que era Ariel Mosch. Você nunca me viu. Você nunca foi me assistir no teatro. Talvez você se lembre de mim nas novelas, porque eu fiz muita novela. E você tinha me perguntado antes, eu esqueci de dizer, que eu faço alguns personagens. Eu me coloco, né? Mas eu me coloco. Surge um personagem que é assim, é um cara que vem, que é professor. Vai fazer quantos capítulos? Quantas cenas? 8 cenas só. Eu vou fazer. Porque não dá tempo para eu fazer uma novela inteira. Não, principalmente agora que eu sou diretor, né, do SBT, do departamento de elenco. Então, agora a coisa triplicou de trabalho comigo lá dentro. Além de acumular os dois, que é a preparação de atores e a direção, é impossível. Impossível, né? Ou eu tomo conta de uma coisa ou eu não faço a outra. Mas é assim, eu me colocava realmente. Eu mudei o assunto e me perdi. Bom, quem quer ser ator ou ser atriz não pode entrar numa escola. Bom, em primeiro lugar, tem que buscar uma escola de formação de atores. Não existe outra forma. Essa história de que eu vou fazer um workshop de sexta, sábado e domingo é mentira.
Ninguém é formado como ator sexta, sábado, domingo. Se eu entrar num consultório médico e o médico me falar assim, não, eu me formei porque eu fiz um workshop de sexta, sábado, domingo, eu saio correndo do consultório. Não me serve. Se for dentista, então, pior ainda. Então, eu diria o seguinte, se quer ser ator, se quer ser atriz, vá conhecer a profissão. Como dentro de uma escola de teatro. Dentro de uma escola de formação de atores, nem de teatro, é de formação de atores, onde você vai estar do lado de pessoas que querem a mesma coisa que você, onde você vai aprender o que é e como é e o que faz um ator. O workshop, galera, o workshop funciona para o seguinte, você já é médico, e aí você vai fazer um workshop sobre consertar osso com cola não sei o quê. Você vai fazer um workshop de... Você é bailarino. Aí você vai fazer um workshop de música russa, para aprender a dançar música russa. Mas você já é bailarino, você não vai aprender a dançar ali no workshop. Uhum. O ator é a mesma coisa. O workshop de interpretação é alguma especificação, é alguma especialidade. Você vai buscar uma especialidade. Num final de semana, sábado e domingo, você pode aprender sobre clown, sobre alguma outra especificidade do ator. Uma técnica de voz utilizável, sei lá. Mas se você quer se formar um ator, uma atriz, vá fazer uma escola de formação de ator e de atriz. E essa escola, essa formação, ela não funciona num final de semana. Essa formação, ela não funciona em 1 mês, 2 meses de aula. Ela tem um tempo de duração. Pode ser 1 ano, pode ser 1 ano e meio, pode ser 2 anos, pode ser 3 anos, dependendo do grau. Porque dentro da escola você vai estudar voz, você vai estudar corpo, você vai estudar interpretação e as várias outras nuances, história do teatro e as várias outras nuances que um ator precisa. Quando um ator senta numa mesa para discutir uma peça, ele tem que estar embasado sobre as coisas. Você tem que ter um certo conhecimento sobre as coisas. Ou aprender. Sim. É isso. Eu sou muito chato, né? E o ator que já está nesse caminho, já tem uma formação e quer ir para esse meio da televisão. Como que ele Então. caminha até lá? Como ele caminha pra ir pra TV? Tá. Não, porque a gente vê muitos atores. Vários. Né, O meu buscando. celular não está parando agora. Desde que saiu de que nós vamos fazer uma outra novela, meu celular, o meu WhatsApp, o meu Instagram, Sim. as coisas não param de... Ô, Ariel, eu queria não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Fazer um teste. Tá? Sim. Deixa eu explicar uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem. Não existe, galera, não existe teste de ator. Não existe. Eu acho meio insano isso. Vou explicar. Vamos fazer um teste com a Fernanda Montenegro para ver se ela é atriz? Hã? Vamos fazer um teste com a, sei lá quem, Malu Mader, para ver se ela é atriz? Não existe isso. Não existe. Teste a gente só faz quando a gente tem um personagem para ser testado. A gente tem um personagem, as características desse personagem, então a gente vai buscar uma série de atores e ou atrizes que tenham as características desse personagem, ou que podem trazer facilmente Sim. a característica desse personagem. Por exemplo, faz de conta que o personagem é a Branca de Neve. Quando eu falei a palavra Branca de Neve, esse nome, todo mundo tem na cabeça alguém. Ou como ela é. Sim. Todo mundo. Ninguém pensou em Branca de Neve ou Ariel. Ninguém pensou em Branca de Neve, sei lá. Branca de Neve é jovenzinha. Está dentro da característica. Está do dentro de uma personagem. característica. E não tem mais essa questão de que a Branca de Neve ela tem que ser igualzinha à da Disney. Não obrigatoriamente.
ela pode ter algumas características diferentes da Disney. Eu fazendo propaganda para Disney. Vocês me paguem, tá, Disney? A gente faz testes para adequação de personagem. Eu vou adequar um ator, uma atriz para esse tipo de personagem. É esse tipo que eu quero. É por isso que muitas vezes você vai fazer um teste e você não passa e você fica triste, você fica se achando que você não é ator, que não é bom, que não é isso, que não é aquilo. Não é verdade. Você é muito bom, você foi chamado para fazer. Você não se adequou para aquilo que as pessoas querem. Sim. Saibam o seguinte, num teste, nós não podemos esquecer que existem os autores, ou a autora, ou o autor. Existe o diretor-geral da novela, que vai ser feito do filme ou da obra. Existe o produtor de elenco. Existem 3 pessoas, no mínimo, pensando como é a Branca de Neve. E a Branca de Neve, para cada um, é diferente. Uhum. O autor, quando escreveu Branca de Neve, ele pensou numa Branca de Neve, sei lá como. O diretor, já quando leu a obra que o autor escreveu, já pensou de um outro jeito. Então, quando você vai fazer o teste, ou assistir o teste, ou ver os testes, cada um tem uma escolha. Aquela menina ali é boa para fazer a Branca de Neve. Eu não gostei, eu gostei da outra ali. Eu gostei da... E aí entra-se numa discussão onde, se você tinha sido escolhido, você vai cair fora, porque quem gostou mais ou quem gostou menos vai cair fora. Então, é muito subjetivo tudo. Sim. É muito subjetivo. Mas é muito legal você ir fazer o teste. Você participar é uma coisa muito legal. E saber que você vai em frente da câmera, ser testado, não como ator ou como atriz, mas como personagem. E aí é subjetivo. É de quem está assistindo. Você pode ser maravilhoso. A Fernanda Montenegro pode ser maravilhosa. Ela é maravilhosa. Mas eu não vou chamar ela para fazer a Branca de Neve. Não vou. Ela talvez pode... Nem vou chamar ela para fazer a rainha lá, a bruxa. Não vou. Não, acho que vou, porque o dinheiro que vai dar com a Branca de Neve, com a bruxa sendo a Fernanda Montenegro, vai ser legal. É isso. O Ariel, a gente já está quase chegando ao fim. Sim. E a gente quer, assim, saber um pouquinho de considerações finais, na verdade, uma frase que te inspira. Ou uma frase que você deixa para inspirar as pessoas. Se você tem imaginação, você tem a verdade. É uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos. Se você consegue imaginar, você consegue transformar em real. Você não consegue transformar em real aquilo que você não imagina como seja. É por isso que é muito importante para o ator a imaginação. Eu acho que é fundamental. Fundamental. E eu acho que poucos atores sabem disso. E é uma coisa que eu aprendi trabalhando com crianças. O nível de imaginação delas é muito evoluído, né? É verdade. Claro. E eu aprendi muito com eles. Aprendi muito com A eles. gente, quando é adulto, né, a gente se tolhe muito, né? A gente se amarra muito. As crianças, E aí as crianças, elas têm... Tipo, elas voam Nossa, no próprio universo delas. Você fala assim, nossa. É um universinho delas que... Muito louco. Exatamente. Eu quero aproveitar e agradecer também o Estúdio Tante, onde a gente está gravando aqui nosso podcast. Muito legal. Sim, Muito e obrigada. a DV Produtora, que faz a produção geral aqui do nosso podcast. Muito obrigada. Vamos fazer só um jogo finalzinho com ele rapidinho aqui, ó. Que medo. Amo o jogo. Jogo rápido. Explica aí O pra jogo ele. rápido. O jogo rápido, ele consiste assim. A gente vai falar uma palavra e você responde com outra palavra. Nossa. Uma única palavra. Uma única palavra. Tá. Pode começar. Amor. Difícil. Música. Vida. Família. Boas e más. Política.
Tá faltando. Arte. Preenche. Cinema. 7ª arte. Redes sociais. Necessárias hoje, não definitivas, mas necessárias. Sonhos. Tenhamos sempre, Um ator. porque eu gosto. Uhum. Nossa, eu gosto de muitos. Um só. Nossa, não. Uma atriz, então. Não, pior ainda. Imagina, gente, tem milhares de atores que eu sou fascinado e atrizes que eu sou fascinado, brasileiras e americanos, estrangeiros e europeus, não dá. Tá bom. Tá, um ator, eu. E agora, uma última palavra no seu último suspiro de vida. Olha. Uma palavra ou pode ser uma frase? Você pode, vai. Que merda que acabou. Aê! Mas é isso, que merda que tá acabando aqui também, mas enfim. Desculpa o palavrão. Não é palavrão. Mas obrigado, Fio Ariel. A gente Obrigado fica muito vocês feliz pelo convite. por Eu você fiquei muito contribuir feliz com também. toda essa experiência vasta que você tem. E isso é muito gratificante pra gente. Muito Eu aprendo mesmo. muito com vocês. E foi isso, gente, o nosso episódio de hoje. Então já se inscrevam, curtem, comentem e compartilhem. É isso. Tchau! Tchau!